Bem-vindo ao canal da Clínica Factor. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Fábio Carter. Ele é responsável técnico da oncologia do BP Mirante, com ênfase na parte gastrointestinal e geniturinário. Eu já o conheço, nós já trabalhamos junto, um dos oncologistas mais brilhantes, ele tem uma mente rápida, lógica, é uma coisa impressionante os bons resultados que ele tem e os conhecimentos que ele sempre acrescentou nos tratamentos dos nossos pacientes que a gente tratou em conjunto. Então hoje eu queria te agradecer, né? Nós vamos falar sobre esôfago de Barrett e o câncer de esôfago distal. E obrigado por você ter vindo, Fábio, que você saiu lá de uma aula, sai de reuniões e vir aqui, é uma honra você estar junto com a gente, viu? Imagina, Nelson, obrigado, eu que agradeço o convite, que a gente tenha um bom bate-papo. Não, vai ser. Então, para a gente começar a conversa, o que é esôfago de Barrett e quais são as causas? Né? Porque recentemente nós tivemos aí o prefeito de São Paulo, infelizmente, faleceu de câncer de esôfago. E aí eu queria que você desse ênfase. Muitas das pessoas que assistem o canal nos pediram para falar sobre isso, então por isso que nós te chamamos. O que você me fala sobre o esôfago de Barrett? Perfeito. Nelson, é o seguinte, o esôfago de Barrett é uma transformação do revestimento normal do esôfago. Então, todo esôfago normal tem um revestimento interno e que, por motivos de agressão, a gente vai falar quais são esses agentes agressores, você tem uma troca das células do revestimento interno normal do esôfago para células que a gente chama de estratificada por um revestimento colunar. O que é isso? É a substituição de células originais por células diferentes, tem uma metaplasia, que podem abrir espaço e margem para uma malignização. Ou seja, o Barrett é a visualização interna do esôfago com essas células, com esse epitélio modificado. E ele está bem relacionado justamente à doença do refluxo gastrointestinal. Então, o grande causador da transformação do revestimento interno do esôfago é o refluxo do conteúdo ácido do estômago para dentro do esôfago. É aquilo que a gente fala, é um tecido que não era para estar lá e que sofre uma agressão, aí é um conjunto que pode dar uma encrenca. Exatamente, esse excesso de ácido ou essa agressão contínua e crônica do revestimento interno faz com que aquelas células normais, elas estão habituadas a viver lá no esôfago normalmente, e de repente, de tanta agressão, elas começam a se proteger. Processo inflamatório. Defender. Exatamente. Tá. E nisso que o processo inflamatório persiste, ela vai se transformando num revestimento, teoricamente, para suportar aquela agressão. E é nesse momento que você abre margem para alterações de DNA que podem levar a um crescimento desordenado, inclusive ao câncer. Então, não obrigatoriamente, Liboni, a gente vai ter uma transformação. A gente queria deixar isso bem claro. Tá? Então, o Barrett é só um anúncio que tem uma agressão acontecendo e que precisa ser investigado. Não é normal, precisa ser investigada, tratada, avaliar as causas e como a gente pode melhorar o ambiente do esôfago distal. Perfeito. Aí, muitos desses pacientes não possuem sintomas porque eu acho que ele forma que nem uma carapaça, né? E aí a dor deixa de existir, aí o doente fala, pô, eu tinha tanto refluxo, de repente, de uma hora para outra, sumiu. Seria mais ou menos isso, de uma maneira leiga. O Barrett não é para dar sintoma, ele só é a transformação, ele só é uma consequência. Então, quando você tem sintoma, é necessário que você investigue a causa. Né? O Barrett em si, ele não é o motivo pelo qual o paciente tem os sintomas de refluxo, queimação, e em estágios maiores, até de dor e desconforto para engolir. Então, o Barrett é um achado em cima de um pano de fundo, de um cenário de refluxo. Entendi. E quando o doente tem refluxo e apareceu o Barrett, esse sintoma desaparece por causa disso. Agora, qual que é a idade e sexo que acomete, né? Aí já pensando em câncer. Quer dizer, eu tinha uma lesão, aí deu a displasia, que é essa mudança, e aí vai ter uma displasia leve, moderada até grave quando aparece o câncer. E aí, qual que é a idade e sexo? E existe alguma diferença de incidência no mundo? E por que acontece isso? Tem sim, Liboni. Classicamente, então, quem que é o paciente com doença do refluxo e que pode desenvolver o câncer, o esôfago de Barrett e eventualmente o câncer do esôfago mais distal, mais terminal? São homens, geralmente de etnia caucasiana, em especial branco mesmo, acima dos 50 anos, a idade mediana assim, é o adulto de meia idade, 55 anos para cima. Ele é mais frequente na população ocidental, então tipicamente é o caucasiano ocidental mesmo, que tem mais risco. Depois o próximo é mais asiático, hispânico,
e é mais raro na etnia, no negro, no afrodescendente. Tá? Entendi. E eu acho que talvez isso porque as pessoas estão engordando um pouco mais, isso permite um pouco mais de refluxo. Eu acho que o mundo ocidental até Que é tipo de dieta, né? Então, o comer errado, aquela alimentação ocidental, fast cheia food, de fast o food, junk junk food. food, exatamente. E aí com isso não só isso, né? Não só o tipo alimentar, né, Liboni? A gente também tem o aumento da obesidade. Geralmente esse pacote vem junto com o tabagismo, que é outro sabido fator de risco para o desenvolvimento de doença do refluxo e consequentemente do esôfago de Barrett e lá no final do adenocarcinoma de esôfago terminal. Então, eu acho que é um combo disso tudo. Então, classicamente é o homem adulto de meia idade, branco caucasiano, obeso, fumante, com doença do refluxo. Esse é o cara que a gente tem que ficar de olho mesmo. Isso vale, inclusive, aí, né, remetendo às personalidades famosas aí da mídia, vale para quem já foi obeso, né, durante um grande tempo de sua vida, fez uma bariátrica, quem sim perdeu peso, falou, nossa, mas agora que ele está magro, não, mas a vida inteira... Teve uma agressão. Exatamente. É o que aconteceu com o prefeito, Pronto, né? isso mesmo. Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho, né, aí está aumentando a incidência de adenocarcinoma de esôfago em comparação a escamoso. Só para o pessoal que é leigo entender, adenocarcinoma é isso que você explicou. Então, é um tecido que é do estômago, que vai migrar, que vai ter essa metaplasia intestinal. É um pouquinho diferente. Antigamente eu tinha mais espino celular, que era o esôfago médio, tá? Porque a pessoa fumava, chimarrão, aquelas coisas que a gente conhece. Então está aumentando a incidência mais de adenocarcinoma em relação ao espino celular? A gente, né, a gente já viu a troca, né? Sim. Então, no começo do século XX, 1900 e alguma coisa, curiosamente era uma lesão mais prevalente, né? O carcinoma escamoso. Antes da gente entrar no câncer per si, né, acho que ele bonito, tem uma frase, uma pergunta que frequentemente o oncologista recebe no consultório: o que é câncer? Né? Então, fala o que é câncer. Câncer é aquela célula que um dia ela foi original, mas que por motivos de agressão diversa, ela, na hora de se replicar, ela se replica de maneira errada, ou seja, o estímulo agressor constante faz com que ela frequentemente tenha que se multiplicar e se proteger. Nessa que ela está se replicando, ela perde o seu comando e começa a se replicar de maneira desordenada. Ela gera células filhas com a mesma capacidade reprodutiva que ela, que juntas vão se aglomerando, formando uma lesão que tem capacidade de não só crescer para dentro do órgão, mas para fora. E no que ela cresce, ela invade, aprofunda os tecidos, ela tem a oportunidade de encontrar toda a drenagem venosa e linfática e espalhar. O que define câncer é a capacidade que esse aglomerado de células diferentes tem de invadir e espalhar, gerando metástases. Então, acho que essa pergunta é bem importante. E no passado, a gente tinha o carcinoma espinocelular do esôfago como sendo o maior representante dos tumores de esôfago. Esse tipo de tumor ele é bem relacionado a tabagismo, etilismo, a bebidas mais quentes. Então, assim, existe um perfil de hábito de vida no século passado que a gente foi perdendo, né? A gente sabe hoje em dia dos malefícios do cigarro, a gente sabe hoje em dia conservar melhor os nossos alimentos, e isso tem a ver com desenvolvimento de geladeira, refrigeração e conservação de alimentos. Isso tudo teve relação com a diminuição da incidência do carcinoma espinocelular. Mas, pelo contrário, a gente começou a fazer menos exercício, aumentar de peso, ganhar refluxo, e aí justamente veio a substituição para o adenocarcinoma, que é um tumor diferente do esôfago. Então a gente viu essa transição, já pegou o adenocarcinoma hoje em dia mais prevalente que o espinocelular, que ainda existe, tá? Deixa bem claro que não é uma doença que deixa de existir, mas ele perde um pouco da relevância em detrimento do aumento da incidência do adenocarcinoma de esôfago. Eu acho que diminuiu, né? Porque as pessoas estão fumando menos. Então, eu acho que por isso que o adeno é pela característica que você contou. E aí, para fazer o diagnóstico disso, endoscopia. Endoscopia. Aí a gente precisa de vocês, Liboni. Tá? A gente precisa de uma visão direta tá, do esôfago, com uma imagem, geralmente nessas lesões, tanto o Barrett como as displasias, própria adenocarcinoma de esôfago, eles promovem uma alteração estrutural morfológica do esôfago terminal. O endoscopista bate o olho e fala: opa, tem alguma coisa estranha aqui, ele vai lá e tira o pedacinho para fazer a biópsia e dar o diagnóstico. Então, seja de uma lesão precursora, que é o Barrett, seja já a célula mudada numa versão agressiva, que é a displasia, que é uma célula feia, e até a própria tumor invasivo, que é o adenocarcinoma. Perfeito.
E sinal de complicação, quer dizer, eu estou lá com Barrett, eu optei por fazer um tratamento clínico, alguns casos vão ser operados, principalmente pacientes que têm abertura de válvula, ou têm uma hernia de ato muito grande, ou que têm sintomas aspirativos, que é uma outra coisa que nós já falamos em outros módulos aqui do canal. Tem casos que a gente só trata clinicamente, manda o doente emagrecer, acerta tudo bonitinho. Mas nessa história, eu estou tratando o doente clinicamente, e aí o que chama atenção para você que fala, alguma coisa mudou? Porque quando começa a dar sintoma, alguma coisa não está indo bem. Sim, acho que todo sintoma, mudança de sintoma é importante. Eu vou falar um pouquinho antes, né, Liboni? Acho que quando você, dentro de uma endoscopia, você vê o esôfago de Barrett, mas você vê áreas lineariformes, uma úlcera ou uma alteração que destoa do restante daquele revestimento, daquela carapaça que você usou no começo, achei boa a analogia, que o Barrett parece uma carapaça, né, de proteção do esôfago. Essa área tem que ser biopsiada e esse material tem que ser visto por um patologista que está acostumado a dar diagnóstico de doenças do esôfago. Porque muitas vezes não é difícil, é difícil você falar o que é metaplasia, o que é a substituição, do que já é displasia, que é a célula feia, ou mesmo a evolução para um adenocarcinoma propriamente dito. E aí, se o paciente está perdendo peso, se ele começa com dificuldade para engolir, ele começa a precisar empurrar os alimentos para a deglutição, então é muito clássico no consultório. Eu comecei a ter dificuldade para engolir alimentos mais sólidos, daqui a pouco eu já estava com dificuldade para engolir o líquido, e daqui a pouco eu estava tendo que beber água para empurrar a comida. Salivando muito, joga o corpo para frente. Regurgitando, Sim. mudando de posição e postura para que a doença descesse, para que o alimento descesse. Enfim, então isso tudo são sinais de alarme para a gente. Entendi. Existe alguma anomalia cromossômica? Então, vamos supor, se eu tenho algum parente que teve isso, eu tenho mais chance de ter, porque parece que é meio controverso isso, né? Existe uma agregação familiar, existem algumas marcações moleculares que podem determinar o surgimento até do Barrett, né, da lesão precursora e o próprio adenocarcinoma. Você vai desconfiar se você tiver uma história de esôfago de Barrett ou mesmo de um adenocarcinoma de esôfago terminal em um parente de primeiro grau. Primeiro grau é pai, avô, tio-avô, tio e primo, irmãos. Tá. Aí tem que ficar esperto. Eu acho, a gente não costuma testar todo mundo, tá, Liboni? A gente desconfia se o paciente tem uma instalação de doença em idade muito precoce. Então, como mesmo eu disse, é uma lesão de diagnóstico do adulto de meia idade, mais idoso. Então, se você pega um paciente mais jovem, você fala, poxa, será que tem alguma predisposição familiar determinando o surgimento dessa condição? Aí existe toda uma avaliação oncogenética. Perfeito. Vocês fazem aqueles mapas genéticos, as coisas. Exatamente, sequenciamento genético. Agora, vamos lá. Os tratamentos. Então, eu vou te falar o que a gente costuma fazer, e claro que você vai dar a sua opção de oncologista. Eu acho que é importante, a gente sempre quando trata um doente que tem câncer, ou que tem uma suspeita de vir a ter câncer, são multidisciplinares. Não é mais como era antigamente só o cirurgião, só o oncologista. Então, hoje, várias pessoas discutem um caso para chegar a um consenso. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem Barrett, eu faço a biópsia via endoscópica e descubro que não tem displasia. O doente está magrinho, está bem, a gente começa a fazer uma medicação, vai acompanhando. Ótimo, vai bem, estamos bem. De repente, o paciente tem uma displasia leve, a gente faz os exames e descobre que ele tem uma indicação cirúrgica. Então, a gente sabe que este doente sai ganhando com o procedimento cirúrgico, porque não vai ter agressão do ácido no Barrett, então não vai ter uma possível displasia piorando por causa da agressão. Ou se opta por tratamento clínico, dependendo do caso. Displasia moderada, opera-se o refluxo e se faz a mucosectomia, que é tirar a mucosa, né? Entra com o endoscópio, descasca aquela carapaça que a gente falou, ou faz uma ablação, que é uma queimadura ali local, para resolver. E quando tem displasia de alto grau, aí dependendo do caso, a gente indica cirurgia. Mais ou menos isso? Sim, acho que o que é importante, né, Liboni, é, de novo, se você tem acho que você me perguntou quais são fatores de alarme. Acho que um dos fatores de alarme é pegar essa transformação da metaplasia, que é o Barrett, para a displasia, ou seja, a célula já ficou feia. Tá. Então, nesse momento, esse é o grande alarme que diz-nos faça alguma coisa. A minha conduta não está indo bem, precisa mudar. Na lesão precursora, né, acho que o que é indicado é o bloqueio ácido com inibidor de bomba de próton, de sua preferência, omeprazol, pantoprazol e seus primos, dados de maneira indefinida até
recrudescimento da condição, o que é difícil também. Muitas vezes o paciente, com essa modificação do Barrett, ele precisa ficar bloqueado do ácido, do controle ácido, permanentemente. Mas, eventualmente, se você faz o diagnóstico de displasia, seja de baixo grau, moderado ou alto grau, significa que algo não vai bem. Aí se faz necessário justamente a retirada dessa área e a análise com o patologista experimentado para saber o grau de displasia. Dependendo de como for, esse diagnóstico pode mudar, dentro de uma displasia de baixo grau até uma displasia de alto grau, ou mesmo dentro da displasia um câncer intraepitelial ainda, ou seja, ele ainda está no revestimento interno, ou mesmo ele já aprofundou-se e virou um carcinoma invasor mesmo. Aí eu faço uma ecoendoscopia, que é um exame excelente, eu vejo se tem gânglios em volta, o grau de invasão, ou posso fazer uma tomografia, uma ressonância e faço a complementação. A ecoendoscopia é bem indicada quando você tem justamente interesse em saber qual o grau de aprofundamento na mucosa, ou seja, em qual das camadas que a lesão está se aprofundando. Se ela permanece só na camada interna e superficial ou se ela acabou aprofundando. Acho que essa é a indicação clássica da ecoendoscopia. Vai ser endoscópico o procedimento ou se vai ser cirurgia? Se ele for só endoscópico, estiver só na camada superficial, você faz a retirada da mucosa, que é a primeira camada. Se você tiver alguma informação de que a lesão é um pouco mais extensa e profunda do que se imaginava, se faz necessária a cirurgia. Entre cirurgia para lesões iniciais precursoras, ou seja, que ficam iniciais que ficam restritas à mucosa, ou vai ser uma ressecção endoscópica, ou a cirurgia per se, de esofagectomia, acho que vai muito do expertise do profissional assistindo o paciente, vai levar em consideração a idade do paciente, outras condições que às vezes, né, o paciente é cardíaco, tem um diabetes de difícil controle, nem se comenta a possibilidade de colocá-lo numa mesa cirúrgica. E principalmente se você tem aparelhos de endoscopia com capacidade de ressecção adequada dessas lesões. Se o cirurgião, aí eu falo por você, ficar mais à vontade na cirurgia, ele vai ter que ponderar com o seu paciente todos esses fatores e decidir qual a melhor opção. Que são cirurgias de risco e são de grande porte. Como ela pega a parte inferior, ela invade para o abdômen, então envolve um esvaziamento ganglionar, às vezes ressecções grandes, né? E você costuma fazer neoadjuvância, quimioterapia, rádio? Como é que você faz para esses casos que já evoluíram para câncer? Isso, então vamos falar do câncer mesmo, né? O adenocarcinoma, da junção do esôfago terminal, da junção do esôfago com o estômago, ou mesmo da parte mais precoce, mais inicial do estômago. Então todos esses tumores de adenocarcinoma que nascem nessas três regiões são agrupados normalmente nos estudos de maneira conjunta. Então, uma vez feito o diagnóstico de adenocarcinoma dessa área, o próximo passo é olhar para fora. Então, a gente vai ver qual que é o grau de extensão da doença no organismo. Então, a gente vai levar em consideração quais são os órgãos que essa lesão invasiva gosta de ir. Então, a gente vai avaliar fígado, a gente vai avaliar pulmão, a gente vai avaliar peritônio, se isso aparecer no exame de imagem. Não tem nada disso, a gente chega um pouquinho mais perto da lesão. Vamos ver os gânglios. Os gânglios que lá existem, as ínguas, ou seja, as estruturas de defesa que drenam a drenagem linfática daquela região, estão suspeitas de acometimento? Isso a gente vê pela tomografia e pela ressonância. Se você julgou que elas estão acometidas, você para e pensa, poxa, a lesão não está só restrita à região do esôfago e estômago. Ela pode ter espalhado pelo menos para os linfonodos mais próximos. E aí a gente tem que pensar que essa célula pode estar passeando pelo corpo inteiro do paciente e que isso pode gerar uma metástase no futuro. Então, para estes casos, normalmente a gente oferece um tratamento de quimioterapia antes para esterilizar o organismo do paciente, varrer aquela célula que eventualmente se desprendeu e possa estar circulando e pode vir a ser metástase no futuro. A gente seleciona o doente com uma quimioterapia que pega o corpo todo para depois proceder o tratamento definitivo, que é o cirúrgico. Isso vale bem para esses pacientes da transição, bem do comecinho do estômago ou finalzinho do esôfago. Os pacientes têm uma condição onde esse adenocarcinoma cresceu um pouquinho mais para cima da transição, que é o esôfago mesmo. A literatura ainda é um pouco controversa, mas normalmente a gente tende a indicar um procedimento de quimio e radioterapia combinadas antes de se proceder a um tratamento cirúrgico definitivo. Então, depende da localização, depende do achado de lesão ou fora, ou regional, ou mesmo restrita ao órgão. E se a doença é espalhada, né, Liboni, aí fica um pouquinho difícil. Acho que o controle é mais importante do organismo como um todo do que da lesão inicial per si. Entendi.
É porque tem alturas, né? É que é muito técnico. O esôfago é um lugar capcioso, né? Exatamente. Por isso que você é fera nisso. Mas que dependendo da altura, você muda a cirurgia, a abordagem, se é por tórax, se é combinada, se é muito complexo. É por causa de centímetros, né? Então, o que a gente pode dizer, né, Liboni, que é muito importante essa combinação, essa discussão junto, porque todo mundo pode ter dúvida, né? Sim. Se ele nasceu em cima e desceu, se ele nasceu embaixo e subiu, ou se ele ficou lá em cima. Nós estamos falando de 2 a 5 centímetros, para cima da carne e para baixo. Isso mesmo, essa região dá barulho. É isso daí, é complicado. Uma pergunta que todo mundo faz para a gente, o Helicobacter pylori ajuda ou prejudica? Essa é uma pergunta comum aqui no consultório. Apesar deles aparecerem os adenocarcinomas iguais, seja no esôfago e transição ou no estômago, eles têm um cenário totalmente distinto. Então, vamos falar do adenocarcinoma de esôfago, aquele que pode ter sido até ter sofrido uma lesão precursora no Barrett ou numa displasia. Esses pacientes que são portadores de adenocarcinoma de esôfago, eles têm a doença do refluxo, ou seja, o excesso de ácido, como principal determinante para a agressão. Já no estômago, é o contrário. A infecção por Helicobacter pylori determina a infecção crônica, uma gastrite atrófica, e aí sim você tem a transformação da célula original do estômago, que é uma célula preparada para um ambiente ácido, que começa a encontrar um ambiente menos ácido, ela se transforma. No que ela se transforma, que a gente chama de metaplasia intestinal, ela pode desenvolver um câncer de estômago. Então, o Helicobacter ele tem a ver lá com o estômago, ele não tem a ver com o esôfago. Às vezes ele até ajuda que diminui a acidez do estômago. Sim, e vai ter menos agressão. Então, Fábio, esse aqui é um tema bastante complexo. Você vê que nós estamos falando de uma área pequena do esôfago. A gente tem um esôfago que começa aqui no pescoço e vai terminar lá no abdômen. Então, nós falamos lá embaixo, é aquela transição esôfago e estômago. Então, o que então você como oncologista recomenda? Chegou um paciente de 50 anos, você costuma pedir endoscopia, você pede algum rastreamento, mesmo o doente estando assintomático? E se o doente tem Barrett, qual que é a orientação? De quanto em quanto tempo você faz endoscopia? Além do que nós já falamos do tratamento clínico e das dietas, você tem alguma orientação para essas pessoas? Não existe uma recomendação formal, a gente recebe muito no consultório, né, Liboni? Doutor, eu quero fazer um check-up de câncer. Tá? Eu não vou entrar no mérito de quais são as doenças que são rastreadas ou não, mas não existe uma recomendação formal para o rastreamento ou para uma pesquisa sequenciada do câncer de esôfago. Tá? A gente vai oferecer para um grupo seleto de pacientes. Quem são? Então, homens em especial, acima de 50 anos, com história de doença do refluxo gastroesofágico crônico, obesos, tabagistas, que tem uma hérnia de hiato volumosa. Então, esse é o candidato ideal a fazer uma endoscopia de rastreamento. A literatura ainda é controversa qual o melhor intervalo de realização entre uma endoscopia e outra, mas eu recomendaria entre 2 a 3 anos de intervalo entre uma e outra. Fábio, eu posso fazer anual? Acho que fica sob a demanda do que você encontrou na primeira endoscopia. Se tiver displasia, aí a gente leve, a gente fica mais atento. Por que isso? Todos os guidelines que a gente olha, infelizmente, não tem. Os Estados Unidos não faz rastreamento. É isso mesmo. O Brasil também, que é o INCA, também não faz, né? Então a gente fica assim, porque eu sou cirurgião e eu pego esses casos, né? E eu pego os casos ruins já avançados. Então, meu medo é, quando é que deu a virada, né? Então, eu aqui, minha rotina, Nelson, que acompanha os pacientes, eu costumo, a partir de 50 anos, fazer essa, não que se deva todo mundo fazer, eu faço isso, e a gente tem pego algumas coisas, e mesmo que sejam os números não tão altos, mas o fato de você já intervir já ajuda. Então, eu costumo fazer. Deixa eu perguntar uma outra coisa, que é uma pergunta capciosa que eu vou te fazer. Lógico que eu sou cirurgião, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas, assim, o que você entende, por exemplo, de uso crônico de inibidor de bombas de prótons? Que é o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e outros milhares que tem no mercado. O uso crônico dele. A gente teve uma entrevista com a Ana Paula Zardura, uma otorrino, também super conceituado, e a gente discutiu que em alguns casos vale a pena, até por ela tratar de voz e tudo mais, que é melhor, às vezes, algumas condutas mais intervencionistas cirúrgicas, né? Aqui a gente indica a cirurgia, por exemplo, para pacientes que têm a clínica que não melhora com remédio, pH-metria alterada, manometria, ID alterado, o paciente muito jovem, que nem você comentou agora, pacientes que tenham uma laringite importante, e aí são quase 9, 10 itens que nos indicam e nos dão segurança para operar.
Mas tem casos que não dão para operar e tem pacientes que têm medo de fazer a cirurgia. E eu queria saber da tua opinião, o que você vê com o uso prolongado de inibidor de bomba de prótons? Eu acho que para a população geral, Liboni, você não pode, né, a gente tem que questionar esse uso indiscriminado dos inibidores de bomba de prótons pelo risco de aparecimento de outras condições clínicas desafiadoras lá na frente. Mas para o paciente que tem um esôfago de Barrett, ele já deu, o organismo dele já deu um sinal. Alguma coisa não está boa aqui. Eu não só estou tendo refluxo, você pode ter refluxo quanto você quiser, mas o teu revestimento interno, ele já modificou o DNA dele, aconteceu alguma coisa com aquela célula que ela está te dizendo, aqui tem zona de perigo, eu vou reagir mal. Então, para esses pacientes, nessa situação, o uso, para mim, ele é fundamental porque ele reduz a incidência para progressão para uma coisa mais grave, para uma displasia ou um câncer, em 50% a 80%. Ou seja, o uso de inibidor de bomba de próton, ele retarda o aparecimento de câncer. Então, para esta população em especial, eu não vou deixar de oferecer. E não só isso, de fazer o controle justamente para saber se mesmo com o uso do inibidor de bomba de prótons, de novo, não se esqueça que todas essas alterações são alterações de DNA e que o start já foi dado. Então, independente da melhora do ambiente ácido, o processo já foi deflagrado e não obrigatoriamente você impede a transformação para uma displasia ou mesmo um câncer. Entendi. Então, para mim, nesse sentido, é fundamental para essa população. A gente estava comentando, né? O adenocarcinoma de esôfago, felizmente, é uma condição rara. Tem aumentado a sua incidência, tem pelo próprio estilo de vida da população ocidental em especial. Mas é uma doença que, apesar de rara, é uma doença desafiadora, onde os números em termos de prognóstico, de expectativa de vida desses indivíduos a longo prazo ainda são baixos. Ainda é uma doença desafiadora, cujo diagnóstico é melhor evitar. Entendi, aí você respondeu tudo o que eu queria. Porque assim, o que a gente vê na literatura é que tanto o tratamento clínico bem feito quanto a cirurgia, os resultados são muito parecidos. Então, nós estamos muito bem cobertos operando quando tem indicação ou fazendo tratamento clínico. E uma das coisas que a gente vê no consultório, assim, quando a gente pega aqueles pacientes que têm esofagite crônica, moderada, às vezes faz biópsia e não aparece nada, a gente encontra, eu estou falando aqui, uma média de 14%, 12%, sai aquela esofagite e aparece o Barrett lá embaixo. Ele estava escondidinho aqui na caixa de morango, estava ruim em cima, saiu o processo inflamatório e apareceu o tecido lá embaixo. Então, eu acho que assim, eu acho que se o dente tem sintomas, não ficar se automedicando, que a gente está falando, que hoje você tem acesso fácil a esses remédios. Você fez um tratamento, passou 1 mês, 2 meses, não está melhorando, acho que tem que procurar e fazer uma endoscopia e aí, em cima disso, fazer o tratamento correto. Acho que é isso mesmo. Qualquer alteração de esofagite estranha, ou seja, né, como eu falei, úlceras devem ser biopsiadas, existem até recomendações, você saber melhor do que eu, de como são feitas essas biópsias, de quadrante, intervalo de biópsia mesmo entre uma lesão e outra em cada quadrante, e principalmente, né, Liboni, isso é frequentemente a gente lê na literatura, os diagnósticos ou os critérios para dar diagnóstico de Barrett são diferentes, por exemplo, pela Sociedade Americana de Gastroenterologia, da Sociedade Britânica, da Sociedade Japonesa. Então isso faz com que a gente possa deixar passar condições que em um país era chamado de Barrett, no outro não vai ser chamado. Isso faz com que os patologistas não consigam conversar a mesma língua e dar diagnóstico de maneira efetiva. Então, mais uma vez, uma endoscopia bem feita, com patologista experimentado e principalmente com médico com a pulga atrás da orelha, caso o paciente não melhore. Entendi. Bom, tá feito. É isso aí. Então, muito obrigado, viu? Excelente. Quem conhece fala gostoso, fala bem. Eu acho que foi bastante educativo. Obrigado, viu, Fábio? Imagina, Liboni, eu que agradeço a oportunidade e que a gente se cuide. Acho que o mais importante, né, é prevenção de câncer. Então, de tudo que eu disse agora, cuidar do peso, né, em relação à obesidade, não fumar, cuidado com o refluxo, se cuidar, tratar o refluxo com um médico, enfim, corrigir sua hérnia de hiato e evitar os fatores que desencadeiam. Tá feito. Obrigado. Obrigado.